Quando alguém falava assim, pessoas às vezes próximas da família comentavam que tal profissão está dando dinheiro, ou essa profissão aqui está dando dinheiro. Meu pai dizia que nada dá dinheiro, é você quem busca, e não adiantaria eu fazer algo que dizem que dá dinheiro se eu não amo, eu vou ser um péssimo profissional, porque a diferença de um profissional médio para um excelente são muitos e muitos anos e horas de mais dedicação. E ninguém vai virar um engenheiro só porque dá dinheiro, porque não vai conseguir ter tantas e tantas e tantas horas de muito estudo, muita dedicação numa coisa que só porque você acha que vai te dar dinheiro. Então, meus pais, meu pai e minha mãe acreditavam que eu ia ser melhor naquilo que eu amo fazer. A minha primeira lembrança relacionada à arte, eu era bem novo. Eu tinha coisa de 3, 4 anos e ficava desenhando direto em casa. Gostava mesmo, entendeu? Era uma coisa que eu não visualizava em fazer isso profissionalmente, nenhuma criança vai parar para pensar nisso, mas eu de fato ficava dias, horas fazendo isso. Pintava bastante, a canetinha vermelha era a primeira a acabar, porque eu só pintava gente, sangue, machados e coisa do tipo. Então, nessa fase, ainda muito novo, eu lembro assim como se fosse hoje, do meu pai, que ele era engenheiro mecânico, ainda, né? E ele criava aquelas máquinas gigantes para cervejaria, então ele às vezes abria aqueles papéis enormes, né, na mesa assim, e fazia aqueles desenhos ultra complexos. E aí eu muito novo, coisa de 4, 5 anos, eu comecei a desenhar também jogos de futebol, porque eu gostava. Então, por exemplo, um gol do Pelé, eu desenhava ele em várias fases, um campo, e você viu o Pelézinho se repetindo em várias vezes, com um pontilhado mostrando o trajeto dele. E aí meu pai, na época, me ensinou perspectiva. Eu lembro que eu era muito novo. Óbvio que eu não tinha um controle tão grande, mas eu já fazia o campo com 2 pontos de fuga, a própria rede, ela já seguia o ponto de fuga, então me preocupava bastante com isso. Então eu lembro, assim, de eu muito novo e ele incentivando, dando aula de perspectiva, e tudo que acontecia, tudo que eu conseguia concluir, virava quadro. Botavam moldura, mostravam para todo mundo no trabalho. Eu comprava aqueles papéis 40 quilos, cartolina, e eu desenhava uma cena inteira de combate ali. Eu gostava muito dos filmes do Schwarzenegger, do Van Damme, e aí pegava e desenhava como se fosse algo assim. Então você via uma vila sendo atacada e vários ninjas e um monte de gente guerreando e tentando colocar aquilo num ponto de fuga. Tinha erros, né? Mas eu tentava fazer da melhor forma possível. E também viciado em brinquedo, em bonecos de comandos em ação. Então, nossa, eu despentelhava minha mãe para ela me dar aqueles bonecos. E sai um novo ninja, sai não sei o quê, e era uma gritaria. E ela, não, seu pai não tem todo esse dinheiro. E aí arrumava, sempre que ela podia, ela comprava um boneco para mim. E eu não gostava de brincar assim, pegando os 2 bonecos, batendo no outro, fazendo... Não, eu realmente controlava eles assim, cada dedo eu empurrava um braço ou uma perna. Então, como se fosse uma marionetezinha. Então, esse aqui abaixava, esse aqui passava o pé por cima. E eu contava várias histórias. Eu vou te destruir, por quê? Porque... E o pau começava na cozinha e terminava no quarto. Ia rolando na casa inteira. Entendeu? Com a família lá conversando, de repente eu passava lutando. Bom, na minha adolescência, a arte ela realmente sumiu um pouco, ficou em segundo plano. Eu me sociabilizei demais, eu vivia na rua com os amigos, jogando futebol, começando as primeiras paqueras, né? Então, saía muito, passeava com os amigos e parei completamente de desenhar. Inclusive, vi muito poucos filmes, foi uma época que eu abandonei completamente. Inclusive, peguei todos os bonecos que eu tinha, estátuas, eu tudo dei. Foi uma coisa que passou. Aquilo era para criança, eu não sou mais criança, agora eu sou mocinho já, né? Então... realmente ela desapareceu. Eu lembro que quando eu ganhei meu primeiro computador, foi um 286, se eu não me engano, e no laboratório da escola tinha um 3D Studio instalado. E tinha um rapaz lá mexendo, fazendo um fogo. Aí eu fiquei louco com aquilo. Alguma coisa me chamou, né? Falou, opa, esqueceu disso, que você gosta? Eu falei, o que é isso? Ele, é um programa, me explicou. E ele gravou pra mim, aqueles disquetes grandões, não era nem do pequeno. Isso, vários daquele.
Eu lembro até para descompactar, você botava arg menos R, espaço menos VVA. Aí ele puxava o primeiro, o segundo, e aí eu trocava ideia com esse rapaz no laboratório, porque não tinha livro, não tinha nada, então completamente, na época era do DOS. Você instalava o Max, era 3D Studio o nome, e era do DOS. Muito mais duro, né? Muito mais difícil de usar e não tinha livros, pelo menos eu não procurei. E o rapaz no laboratório me deu algumas dicas, eu forcei um pouco até que, não vou dizer que eu desanimei, eu olhei e falei, isso não vai dar em nada, não sei nem como é que se usa isso, e parei de novo. Isso foi quando eu tinha uns 15 anos, e ainda nesse computador eu descobri que no PowerPoint, acidentalmente, se você, na hora que exibisse a apresentação, você segurasse o Enter, porque o Enter, você ia apertando, ele ia passando para a imagem seguinte. Se você segurasse o Enter, ele passava rápido, e dava um movimento. Então eu comecei a fazer uns desenhos também animadinhos, de luta, coisa desse tipo. E apertava o botão, segurava ali e a luta acontecia. Na época antes dos 20 anos, que eu parei completamente com a arte, foi a época que eu mais estudei na escola. Dos meus 12 aos 13 anos, até 20, eu estudava demais. Tudo, matemática, física, química, biologia. Alguma coisa me tocou, acho que todo aquele esporro do pai a vida inteira, eu comecei a estudar muito mesmo. E eu não sabia o que eu queria como profissão, mas eles já se tranquilizaram completamente porque viam que eu estava estudando bastante. Então eles pediam para que eu me ouvisse. E minha mãe falou assim, você sempre amou muito a arte, apesar de eu perceber que você hoje não mexe muito, você podia fazer algo assim, ligado a desenho, ela falou. E na época estava rolando aquela tartaruguinha da Brahma, animada. Então eu olhei aquilo ali, eu falei, tá aí, é desenho. A minha mãe, então, que profissão é essa? Eu corri atrás, eu confundi um pouco, achei que era propaganda e publicidade. Por quê? Porque são agências de propaganda que fizeram. Mas geralmente essa parte de produção é terceirizada. Aí, em 1999 exatamente, final de 99, eu resolvi fazer um curso de web design. Pelo simples fato de eu ver o seguinte, bom, eu como publicitário, eu quero também, que é um comunicólogo, ter essa capacidade de criar um site, porque é uma peça de comunicação de um cliente. Eu preciso entender como isso funciona. Então eu entrei num curso disso, perto da minha faculdade, que eu gostei bastante. Quando chegou na matéria de Flash, e aí eu lembro que um professor que estava lá, ele mostrou algumas animações que ele fez em 2D e colocou no Flash. Eu lembrei do PowerPoint e falei, o quê? Dá para fazer muito melhor aí. E na época a gente tinha que fazer aqueles carregando, lembra? Porque o site era em Flash e era pesado. Então antes dele entrar, ficavam carregando. Aí eu inventava, fazia uns carregando. Depois, aí ele até brincou, falou, cara, você tem que fazer um carregando por carregando, porque eu estou carregando, leva 10 minutos para carregar. Então a gente brincava nisso, era engraçado, foi uma matéria assim que eu me dediquei muito. E aí um dia ele falou assim para mim, o professor Roberto, aí ele falou assim, olha, você que gosta de animação, dá uma olhada nisso aqui. Aí ele mostrou um dragãozinho cuspindo fogo em 3D, mostrou o vídeo. Eu olhei aquilo e falei, peraí, vou chorar, que é isso aí? Aí ele falou, eu fiz, é do meu curso de 3D Studio. Eu falei, tá brincando que você dá aula disso? Aí ele disse, faz na PUC, do Rio de Janeiro. Só tem um problema, lá é muito bom, mas é só uma vez por ano o curso. Dura 3 meses, só rola uma vez no ano. Mas tu vê lá qual é a data e entra. De fato, o curso só acontecia uma vez por ano e era iniciozinho de janeiro já. Aí tava assim, temos 2 vagas ainda. Eu fiquei louco, aí eu chamei meu pai, falei, cara, esse curso aqui... E era aquilo, né? É uma coisa que eu tenho que falar e dar mérito para os meus pais. Meu pai ajudou demais. Ele olhou e falou, o que é isso aí? Eu falei, um curso também na minha área. E quanto é? Era na época, eu até hoje lembro, dava uns 600 e pouco. Ele falou, tem vaga? Eu falei, tem 2. Ele, vou deixar o dinheiro aqui, amanhã você vê se tem vaga. No dia seguinte eu acordei, como sempre, todo livro que eu pedia estava lá, o dinheirinho. Dinheirão, né? Liguei para lá, tem sim. Eu falei, segura. Fui lá fazer a matrícula com o coração explodindo. Era uma coisa assim, tipo um curso de básico de 3D Studio, era uma coisa que, sabe, era uma felicidade monstruosa. Me matriculei e ó, daqui a 4 ou 5 dias, não lembro, volta que vai começar. E aí ela já indicou um livro,
Já avisei pro meu pai, ele comprou para mim, e aí eu comecei a estudar isso. Chegou no meio do caminho da minha faculdade, eu decidi, é com 3D que eu vou viver, mas eu vou concluir minha faculdade e vou tentar concluir o melhor possível. Apesar de eu hoje não me ver diretamente trabalhando com propaganda e publicidade, foi uma faculdade que eu concluí e não exerço diretamente, eu acredito que ela foi importante na minha vida. É porque essa pergunta me lembra, assim, a pergunta, faculdade é ou não é necessária? Me lembra, sabe qual pergunta? Dinheiro traz ou não felicidade? É uma pergunta que eu acho que o erro começa na forma como ela é feita. Porque tudo primeiramente é muito relativo. Né? Dinheiro traz felicidade. Então, o que primeiro define a felicidade para você? Para mim já pode ser outra coisa. Então, faculdade, ela compensa ou não? Então, primeiro, você tem que se definir. Você tem que definir o que representa essa faculdade para você. Para mim, especificamente, foi o seguinte. Eu estudei bastante coisa relacionada à cultura geral do mundo. Eu tive que desenvolver muitos trabalhos ao mesmo tempo de várias matérias e ter um deadline bem curto. Tinha que organizar o meu horário de estudo e também que eu tinha que estudar para a prova e algumas matérias eram trabalhos e trabalhos de publicidade, ou seja, toda uma campanha publicitária de alguma coisa, a outra é uma campanha de mídia, a outra era para fazer uma pesquisa e todos eles tinham que terminar na mesma data. Então você aprende a trabalhar organizado, a trabalhar de forma bastante produtiva, a conseguir principalmente, acho isso para mim hoje se tornou importante, a conseguir sintetizar um pensamento, colocá-lo numa ordem cronológica, como se fosse uma redação. Quantas campanhas eu fiz, frases que eu criei, que o professor pegava aquela frase e encurtava para 20% e falava mais ainda. Propaganda e publicidade é comunicação. E eu acredito que comunicação é importante para qualquer profissão. Tudo bem, hoje eu dou aula, mas se você, por exemplo, não se forma em 3D e você está numa empresa trabalhando com 3D, você também precisa saber se comunicar bem sobre o que você faz. Né? Por isso, diretamente, no meu caso específico, a propaganda e publicidade ajudou muito. Agora, se compensa ou não, depende da pessoa. É igual felicidade. O que é felicidade para você, o que é para mim. A pessoa tem que se ouvir mais, prestar atenção no que ela quer e conseguir se entender mais. Acho que isso é difícil nessa idade, né? 18 anos, você saber quem é você, o que você gosta, é muito difícil.